Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito dos condutores esféricos eletrizados para a gente encerrar esses nossos estudos envolvendo o campo elétrico e o potencial elétrico. Na nossa última videoaula, eu mostrei para vocês as relações matemáticas que envolvem o campo elétrico nesses condutores esféricos. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos estudar essas relações matemáticas, só que agora envolvendo o campo elétrico e o potencial elétrico nesses condutores esféricos. Belezinha? Então vamos lá. Pessoal, para a gente iniciar então os nossos estudos relacionados a esses condutores esféricos e fazendo essa relação matemática entre o campo elétrico e o potencial elétrico, o que a gente tem que levar em consideração? Nós vamos ter que levar em consideração os nossos estudos anteriores. Então a gente estudou o potencial elétrico e o campo elétrico em determinado corpo, desprezando as dimensões desse corpo, beleza? E quando a gente despreza as dimensões desse corpo, o que a gente pode fazer? Nós podemos considerar esse corpo como se ele fosse uma carga elétrica pontiforme, beleza? Então, se eu quero determinar, por exemplo, o potencial elétrico ou o campo elétrico dessa carga elétrica pontiforme ou desse corpo com as dimensões desprezíveis, nós podemos utilizar essas duas equações. Tá? Essa primeira equação ela representa um campo elétrico externo a esse corpo, externo a essa carga pontiforme, assim como a minha segunda equação representa o meu potencial elétrico desse corpo, dessa carga elétrica pontiforme. Mas presta atenção, de agora em diante a gente não vai estudar mais o campo elétrico e o potencial elétrico para uma carga pontiforme ou para um corpo onde nós desprezamos as dimensões desse objeto. Nós vamos então determinar o campo elétrico e o potencial elétrico desse corpo, onde nós não poderemos mais desprezar essa dimensão, as dimensões desse corpo. Beleza? Ou seja, nós vamos ter que levar em consideração o volume desse corpo e as dimensões desse corpo de uma maneira geral. Então, para fazer esse estudo relacionado aos condutores esféricos, a gente vai dividir em duas partes. Numa primeira parte, nós vamos tratar dos condutores esféricos e numa segunda parte, nós vamos tratar dos condutores pontiagudos, que é o que explica o famoso poder das pontas, do porquê que um para-raio, como que um para-raio funciona de uma maneira geral, beleza? Pessoal, então nós vamos iniciar os nossos estudos falando a respeito dos condutores esféricos. Nós vamos considerar o potencial e o campo elétrico nesses condutores esféricos. Para isso, nós vamos ter que utilizar aquilo que nós já falamos anteriormente, que é com relação a tratar esse condutor esférico como se ele estivesse em equilíbrio eletrostático. O que significa dizer que ele está em equilíbrio eletrostático? Significa dizer que as cargas elétricas estão distribuídas pela superfície desse condutor, tá? De forma homogênea, tá? Ou seja, elas estão igualmente espaçadas e não há o movimento dessas cargas ao longo do condutor. Então nós vamos considerar aqui então um condutor esférico carregado positivamente em equilíbrio eletrostático. Lembrando, onde não há movimento das cargas elétricas e as cargas elétricas estão distribuídas de forma homogênea pela superfície desse condutor. Para a gente iniciar esses estudos, então os nossos estudos relacionados a esses condutores esféricos, nós vamos considerar essa esfera como tendo um raio R, e nós vamos considerar um determinado ponto a uma certa distância dessa esfera. Então eu tenho aqui a minha esfera, que está eletricamente carregada com uma carga positiva ou com uma carga negativa, beleza? Essa esfera ela vai ter um raio R e ela vai ter a uma certa distância D dela um ponto P, que é onde que vai servir de referência para a gente determinar o campo elétrico e o potencial elétrico nessa esfera. Então, para a gente fazer esses nossos estudos, nós vamos considerar o potencial elétrico e o campo elétrico em três pontos distintos. Nós vamos considerar um ponto no interior da esfera, um ponto na superfície da esfera e um ponto externo à esfera, beleza? Pessoal, então para a gente iniciar os nossos estudos, nós vamos considerar um ponto externo à esfera, tá? E só lembrando uma coisa, pessoal, eu não vou fazer as demonstrações das equações. Até mesmo porque essas equações já foram demonstradas em videoaulas anteriores. Então o objetivo dessa videoaula é mostrar para vocês
qual equação você vai utilizar para determinar o potencial elétrico e o campo elétrico, dependendo do ponto, da localização de um ponto em relação a esse condutor esférico. Então, nessa nossa primeira parte, eu quero mostrar para vocês aqui, então, o primeiro ponto, que é o ponto externo à esfera. O que isso significa? Significa dizer que você tem um determinado ponto P, esse ponto P está localizado a uma certa distância D do centro da esfera. Então nós vamos considerar um ponto externo à esfera quando essa distância D for maior do que o raio da esfera. E uma coisa importante, nós vamos sempre levar em consideração o centro da esfera, beleza? Então nós vamos considerar um ponto bem no centro dessa esfera. Então como que fica o campo elétrico e o potencial elétrico levando em consideração o ponto P externo à esfera? Para a gente determinar esse campo elétrico e esse potencial elétrico, nós vamos continuar utilizando as equações que nós já conhecemos. Então se eu quero determinar o campo elétrico nesse ponto P, eu vou utilizar a equação E é igual a KQ sobre D quadrado. E se eu quero determinar o potencial elétrico nesse ponto P, eu vou utilizar a equação que nós também já conhecemos, que é KQ sobre D, beleza? Pessoal, o nosso segundo ponto, né, que nós não podemos deixar de falar, que é muito importante que vocês entendam, é o campo elétrico e o potencial elétrico na superfície da esfera. Então nós vamos determinar tanto o potencial elétrico quanto o campo elétrico na superfície dessa esfera. Para isso, a gente precisa lembrar da nossa videoaula anterior. Na superfície da esfera, o campo elétrico ele é dado pela metade do campo elétrico infinitamente próximo à superfície da esfera. Ah, beleza. E o potencial elétrico? O potencial elétrico ele vai continuar sendo dado pela mesma relação. V igual a KQ sobre D. Só que agora, como nós estamos localizados na superfície da esfera, ao invés da gente utilizar D na nossa equação, nós vamos utilizar o R na equação. E isso, pessoal, pode ser demonstrado pelas equações que eu coloquei aqui. Então, ou seja, o campo elétrico na superfície da esfera vai ser dado pela relação KQ sobre 2R ao quadrado, que é metade de um campo elétrico infinitamente próximo, e o nosso potencial elétrico ele vai ser dado pela relação KQ sobre R. Já que agora a minha distância, pessoal, passa a ser o quê? O próprio raio R, beleza? Então, o meu D na equação do potencial elétrico é substituindo então por R para mostrar justamente que nós estamos na superfície da esfera, beleza? Pessoal, o nosso terceiro ponto é um ponto no interior da esfera. Então, ou seja, agora nós temos um ponto onde a distância do centro da esfera é menor do que o raio da esfera. Então a gente tem que continuar relembrando os nossos estudos anteriores. Então o campo elétrico no interior ele é igual a zero. E o meu potencial elétrico ele vai ser dado pelo mesmo potencial na superfície. Então aqui, nesse ponto P, interno à esfera, o que eu tenho? Eu tenho uma distância menor do que o raio da esfera. Isso significa dizer que eu estou dentro da esfera. Então o meu campo elétrico ele é igual a zero. Beleza? E o meu potencial elétrico ele coincide com o potencial na superfície. Ou seja, ele é KQ sobre R ou KQ sobre D. Aí a gente troca o D pelo R, indicando que a gente está na superfície da esfera. Beleza? E pelo amor de Deus, pessoal, nunca esqueça que se nós estivermos considerando um corpo condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior desse condutor é sempre igual a zero. Belezinha? Pessoal, e para a gente dar continuidade aos nossos estudos, vamos só dar uma relembrada no gráfico que nós tratamos na videoaula anterior, no gráfico do campo elétrico em função da distância. Então é importante que vocês entendam o quê? Que o campo elétrico ele vai variar de forma inversa com o quadrado da distância, o que nos possibilita ter o quê? Um gráfico que nós chamamos de hipérbole equilátera, beleza? Então, se eu for pegar e for representar o campo elétrico de uma determinada esfera condutora de raio R e levando em consideração pontos diferentes ao longo dessa esfera, no interior, na superfície e distante dessa esfera, eu vou ter um gráfico que vai ser dado por essa função,
Beleza? Então, ou seja, no interior da minha esfera condutora, o meu campo elétrico ele é igual a zero, então ele vai permanecer igual a zero até a superfície da esfera. Quando eu chegar na superfície da esfera, o que vai acontecer? O meu campo elétrico ele vai passar a ser metade do campo elétrico em um ponto infinitamente próximo à superfície. Então eu já passo a ter um determinado campo elétrico na superfície da esfera. Beleza? E à medida que eu vou me afastando dessa esfera condutora, o que acontece com o meu campo elétrico? Ele vai diminuindo à medida que eu me afasto. Então, ou seja, no interior o meu campo elétrico ele é igual a zero. Na superfície, o meu campo elétrico ele é a metade do campo infinitamente próximo. Beleza? Então aqui eu tenho um campo infinitamente próximo. Na superfície ele vale a metade. Me afastei um pouquinho, ficando próximo à esfera, mas não na superfície. Aí o que eu tenho? Eu tenho um determinado campo. E à medida que eu vou me afastando, esse campo elétrico ele vai diminuindo. Beleza? Então essa é a relação do gráfico de um campo elétrico em função da distância para essa esfera condutora. Beleza? Pessoal, assim como eu fiz um gráfico do campo elétrico em função da distância, levando em consideração a equação do campo elétrico, eu posso também fazer um gráfico para o potencial elétrico em função da distância, levando em consideração a equação do potencial elétrico para diferentes pontos ao longo do meu condutor. Então eu posso ter um ponto no interior dessa esfera, posso ter um ponto na superfície dessa esfera e um ponto distante dessa esfera. Como que vai ser o gráfico dessa função? O gráfico dessa função ele vai obedecer justamente às equações. E ele vai ser representado da seguinte maneira. Aí a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante. Para o campo elétrico, o meu campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Então, para mim, tanto faz se o meu campo elétrico é positivo, se o meu campo elétrico é negativo, se a minha carga é positiva, se a minha carga é negativa. Isso porque o campo elétrico ele vai ser dado sempre em módulo. Agora, veja bem, o potencial elétrico ele não é uma grandeza vetorial. Ele é uma grandeza escalar. O que isso significa? Isso significa dizer que eu tenho que levar em consideração o sinal da carga elétrica. Beleza? Porque dependendo do sinal da carga elétrica, eu posso ter um potencial positivo e eu posso ter um potencial negativo. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver um corpo carregado positivamente, à medida que eu me afastar desse corpo, o que vai acontecer com o meu potencial? Ele vai diminuindo. Mas se eu tiver um corpo carregado negativamente, à medida que eu me afastar desse corpo, o meu potencial ele vai o quê? Aumentando. E isso pode ser demonstrado através dos gráficos aqui. Então, ou seja, eu tenho aqui uma determinada esfera de raio R e eu tenho aqui um ponto P de uma distância D dessa esfera. Então, no interior dessa esfera até a superfície dessa esfera, o meu potencial elétrico é constante. O meu potencial elétrico ele não vai mudar. Então, ou seja, do ponto central de zero até a superfície da minha esfera, até o raio R, o meu potencial elétrico ele é o quê? Ele é constante. Beleza? Isso tanto faz se a minha esfera é positiva ou se a minha esfera é negativa. Então aqui eu tenho um campo elétrico de uma esfera carregada positivamente e aqui embaixo eu tenho um campo elétrico de uma esfera carregada negativamente. Aí agora presta atenção. À medida que eu começo a me afastar da superfície dessa esfera, se ela for positiva, o que vai acontecer com o meu potencial elétrico? Ele vai diminuindo, beleza? Ele diminui com o inverso da distância. E a mesma coisa acontece com a carga, com o corpo carregado negativamente. Só que ao invés de diminuir, o que vai acontecer com o meu potencial? Ele vai aumentando à medida que eu me afasto dessa esfera. Então, ou seja, no potencial elétrico, você tem que levar em consideração o sinal da carga. Aqui, então, eu tenho um sinal positivo e aqui eu tenho um sinal negativo. E não esqueça, do centro à superfície, ele é constante. E à medida que eu me afasto, ele pode aumentar, no caso de uma carga ou de um corpo carregado negativamente, ou diminuir, no caso de um corpo carregado positivamente. Belezinha?
Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte desses nossos estudos a respeito dos condutores esféricos. Eu volto numa segunda parte, né, desses nossos estudos para falar com vocês a respeito de uma aplicação muito importante que envolve o processo de eletrização por contato. Só que agora nós vamos levar em consideração o contato de esferas com dimensões diferentes. Como nós vamos fazer para determinar a quantidade de carga que essas esferas vão possuir. Belezinha? Pessoal, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now